Vamos orar mais uma vez? Curva a sua fronte. Oremos. Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos, Senhor, nesta manhã o auxílio do Teu Santo Espírito. Não só a mim, Senhor, que estarei proclamando a Tua palavra, mas também a cada coração que aqui está, inclusive o meu, para que ela fale diretamente aos nossos corações. Fala conosco, aquece a nossa alma com a Tua palavra, revigora-nos a fé, a esperança, o amor, e alegra-nos nesse domingo de estar na Tua doce presença, Senhor. Nós queremos ouvir e obedecer a Tua voz, por isso clamamos ao Teu Espírito que nos auxilie, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso tema da revista é a lição 9, e foi dada uma introdução no último estudo que tivemos na revista pelo pastor, e nós vamos aqui trabalhar dentro desse aspecto dessa revista, tratando um tema muito importante. E quando o pastor entregou essa introdução, ele fez uma pergunta se alguém tinha sido disciplinado. Algumas pessoas levantaram a mão, outras não. E eu queria fazer exatamente hoje a mesma pergunta, mas eu queria que você esquecesse a igreja. E a minha pergunta é exatamente a mesma. Você já foi disciplinado? Esqueça a igreja. Porque da primeira vez que essa pergunta foi feita, aparentemente o único contexto em que existia era o contexto eclesiástico. Mas a disciplina ela é presente na vida do ser humano constantemente. A pergunta é como é que ele responde a essa disciplina? Como é que ele se porta diante disso? Eu queria convidar você a abrir num dos textos, porque na ocasião em que a lição foi introduzida, nós lemos o texto principal, que é 1 Coríntios 5, até do 1 ao 13. Mas hoje eu queria falar de um texto que também está lá, que é em Oséias, no capítulo 4, os versos 1 e 2. Oséias 4, 1 e 2. 1 Coríntios nós já lemos, agora vamos ler esse trechozinho aqui da palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Essa é a palavra do nosso Deus, escrita provavelmente aí 3 a 4 mil anos. Eu não tomei o cuidado aqui de ver, nem tenho de cabeça quando Oséias foi escrito, mas certamente não foi neste século nem nos últimos 5. Mas ela me parece um tanto quanto atual. A impunidade, que é o tema da nossa revista, ele diz que ela é um câncer espiritual na sociedade moderna. Então, o que é essa impunidade, né? Usando a própria revista, diz assim: a palavra da moda, raramente a gente aplica a nós mesmos, mas devemos encará-la e reagir de modo que agrade a Deus e coerente com o comportamento do cristão. Hoje nós lemos aqui na nossa leitura, são 9h56, né? Na nossa leitura, o Sermão do Monte, uma parte dele. E na meditação da Bíblia, não nos lembrou que não é uma coleção de regras, mas a essência do caráter daqueles que temem a Deus. Então, a gente está diante de muita coisa que enxergamos, seja no contexto eclesiástico, seja no contexto externo,
onde a impunidade prevalece. A impunidade tem o seu papel visível na sociedade em que a gente vive. O mal, ele se propaga numa velocidade muito maior. A nossa revista, ela traz uma correlação de onde essa maldade começou, que nós sabemos que é a partir da queda. Mas ela vai lembrar de Caim e Abel, quando Caim matou o seu irmão e procurou ficar impune, sair de boa, sair tranquilo dentro da situação. Quando Deus o confronta, ele responde: não sei. Onde está o teu irmão, Caim? Não sei. Acaso eu sou o tutor dele? Sou eu quem cuido dele, responsável pela vida dele? Mas Deus não deixa impune ao pecado. Isso se aplica a Abel, assim como se aplicou aos seus pais e se aplica a cada um de nós durante o transcorrer de toda a história. Salmo 34, verso 6, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Verso 16. Então, muitas vezes nós podemos olhar para o que está diante dos nossos olhos na sociedade moderna, naquilo que os governantes estão fazendo, e entrar em devaneio ou talvez numa crise de fé, como Asaf no Salmo 73. Para ele está tudo bem. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Uma coisa que nós temos certeza é de que o mal não prevalecerá. Outra certeza que podemos ter é que o mundo só não é, vou usar aqui quase um pleonasmo, mais mal, ou ele não é pior, porque a mão do Senhor sustenta a maldade, ela sustenta para que ela não cresça. Mas aí, meus irmãos, eu queria trazer alguns alertas importantes que está dentro da nossa lição, que é o nosso segundo ponto. A importância da disciplina. Então, voltando um pouco para a nossa pergunta, de uma forma ou de outra, pelo pai, pela mãe, pela professora, alguém aqui já foi disciplinado. E, como vamos ver um pouco mais adiante, também pelo próprio Deus. As igrejas que não aplicam a disciplina eclesiástica seguem um curso destrutivo e mortal. E não poderia ser diferente. Por quê? Porque Deus abomina a impunidade e não tolera ela no seio da noiva de Cristo, no seio da igreja. Nós, como pecadores, podemos tolerar, passar a mão, podemos... a gente vai ver um pouco mais na frente, dar o nosso jeitinho, mas Deus não, Deus tem um padrão, e Ele não abre mão desse padrão para que nós possamos nos sentir à vontade com a nossa correlação com, digamos assim, a prática permanente do pecado. Então, se a igreja, ou se nós formos negligentes nesse ponto, seremos culpados de enfraquecer o corpo de Cristo. Isso se aplica individualmente e coletivamente. Os crentes devem compreender as bases bíblicas da disciplina e o que ela alcança, e que ela alcança o resultado bíblico almejado. Toda disciplina visa a restauração do pecador. Isso é muito bem claro quando o próprio Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai dizer assim: entrega o corpo a Satanás para ver se a alma escapa. Então, toda disciplina, ela visa a primeira ênfase da disciplina eclesiástica é que o pecador se arrependa. É que o pecador seja restaurado. E por que eu estou falando nisso? Porque há contextos em que a disciplina ela é usada como um meio de vingança, meio de calar alguém, e assim sucessivamente. Meios, às vezes, até de galgar espaço, mas isso não é o propósito real da disciplina. E aí nós caminhamos entre dois aspectos na igreja moderna. Primeiro, as que negligenciam, e segundo, as que fazem de maneira errada. E para piorar, alguns irmãos não sabem
por não entenderem essa questão da disciplina eclesiástica, o irmão disciplinado, ele passa por um processo de lepra. Ali, usando o contexto da lepra, há 2.500 anos atrás, onde ele é visto como alguém diferente, e a igreja, por falta de piedade, também pega esse disciplinado e o trata de maneira opressora. Então, são erros que acontecem dentro do contexto da disciplina. Agora, isso não elimina o fato de que a disciplina precisa ser aplicada. O pecador precisa ser confrontado. Mas a igreja também precisa ser piedosa, de forma que esse irmão ele possa ser anexado novamente à comunhão, à mesa do Senhor. E aqui eu quero rapidamente abrir um parêntese e fechar imediatamente. Sim, há casos em que a questão é expulsão e são mais graves. Mas eu estou falando de casos simples, não estou julgando aqui casos de disciplina. Então, para fechar um pouco essa importância da disciplina, a igreja precisa saber disciplinar, no nosso caso, o conselho. A igreja, como assembleia, precisa tratar o disciplinado que está sendo tratado. Não existe isso de autodisciplina. Eu já citei essa história algumas vezes de um irmão que nós disciplinamos em outra igreja, o conselho, e ele chegou e disse assim: olha, não, eu não quero que ninguém me acompanhe, eu quero eu mesmo me... E não é assim que funciona. O irmão que está disposto a ser restaurado, ele precisa ser acompanhado. Eu gosto de dizer que esse processo é como se fosse um discipulado mais pesado. Envolve comunhão, oração, envolve muitas vezes descer ali com o irmão e meditar profundamente na palavra de Deus. Aconselhamento, acompanhamento, é um processo para que esse irmão seja restaurado. Por outro lado, se a igreja disciplina e apenas diz assim: daqui a 6 meses você volta a tomar ceia, isso não vai servir de nada se não houver um acompanhamento. Então, disciplina, e aí eu quero voltar, lembra que era para esquecer do contexto de igreja? Quando você está fazendo uma cadeira de faculdade, que nome ela tem? Seja ela qual for. Disciplina. Então, disciplina, ela dentro do contexto bíblico, ela envolve a vara, mas ela também envolve o ensino. Está muito bem definido lá em Deuteronômio. E essa, meu irmão, que nós estamos tratando aqui, ela é uma das marcas da igreja verdadeira, é a disciplina eclesiástica. Então, quando a igreja falha na disciplina, ela está abrindo mão de uma das suas marcas verdadeiras. De acordo com a Confissão Belga de 1561, diz assim: as marcas pelas quais a igreja verdadeira é conhecida são estas. Pronto. Ponto, né? 2 pontos. Se nela se prega a pura doutrina do Evangelho, se os sacramentos são administrados de maneira pura, conforme instruído por Cristo, se a disciplina eclesiástica é exercida como punição ao pecado, resumindo, se com a pura palavra de Deus, rejeitando-se todas as coisas que contrariam isso, e se Jesus Cristo for reconhecido como o único cabeça da igreja. Então, a igreja verdadeira, ela tem alguns sinais. E a disciplina está entre elas. Porque se o próprio Deus vai dizer que o pai disciplina o filho que ama, e ele faz isso conosco, por que nós não disciplinaríamos aquele que está em pecado? Será que a melhor forma, contrariando o que Paulo diz, entregue-o a Satanás para ver se a alma seja salva, seria a gente passar a mão na cabeça? Provavelmente não. Porque a disciplina, ela tem um recado. Não dá a disciplina a devida importância que a palavra de Deus dá, é torná-la uma impunidade. Então é preciso punir o pecador. Se você olhar para o passado agora, em algum lugar você
dê uma palmada no seu filho. Isso chama-se disciplina. Em algum lugar você deu um sermão no seu filho, ou na sua filha. Isso chama-se disciplina. Mas quando você fez isso, você não visava matar aquela pobre criatura. Eu poderia dizer algo aqui, mas vai que a minha mãe assiste esse vídeo, né? Paulo dá as instruções a respeito da disciplina. Nem tanto a ponto de entristecê-lo, mas também não negligenciar, quando nos tratamos dos filhos. Então, na igreja, não é diferente. Nós precisamos praticar a disciplina. E aí, meus irmãos, nós vamos para o nosso ponto B do nosso segundo ponto, que é a consequência da negligência. Quando não praticamos a disciplina, nós criamos um ambiente de impunidade. E esse ambiente ele é maléfico para a pessoa que está em pecado, vivendo numa situação de pecado, mas também para aqueles que estão observando. E aí você pode ver na página 31, na primeira coluna, ponto B, diz assim: quando existe negligência nessa área, os crentes passam a se confundir em caráter, procedimento com os descrentes. Ou seja, Paulo, quando ele fala que a palavra aqui aos irmãos de Corinto, geralmente, capítulo 5, verso 1, geralmente, de 1 aos Coríntios, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, nem os pecadores, nem aqueles que não têm a graça, falta de conhecimento, que negam a Cristo, nem entre eles se ouve tal imoralidade. E aí ele vai relatar do que ele está falando nos versículos seguintes até o 13. Ele está alertando para o perigo, porque olha como é interessante. O problema é mais embaixo. Porque no verso 2 ele diz assim: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar. Além de tudo, existia uma soberba na igreja de que está tudo bem, nós estamos tudo bem, está tudo bom demais, está tudo tranquilo. Então, meus irmãos, entenda, além de permitir o pecado, permitir o pecador não disciplinar, o coração daqueles crentes estavam se colocando acima de outros. E talvez pudessem dizer assim: nós somos bons demais, porque nossa igreja é grande, nosso isso, aquilo, nós temos isso. Mas estavam falhando no cuidado das ovelhas, na aplicação da disciplina eclesiástica. E quando a disciplina não é exercida, permeia uma atmosfera de impunidade, e as consequências vão sendo cauterizadas, e nos conformamos ao modo de comportamento do mundo. Então, quando uma igreja não aplica a disciplina, na verdade ela não está nem sequer, e esse é o meu ponto de vista, pastoreando aquelas ovelhas. Elas estão deixando elas à vontade para fazer o que bem querem, da maneira que bem querem, de forma quando bem querem. Então a igreja ela precisa disciplinar quando há necessidade. Quando uma igreja não aplica a disciplina, essa condição estaria, portanto, não sob o domínio da igreja visível, mas sob o domínio de Satanás. Quem está no comando é o diabo. Porque começa a se tolerar o pecado, relativizar o pecado, dar desculpas para que o pecado continue se perpetuando, e muitas vezes, no afã de ser aceito, ou de ser, sei lá o quê, não confronta o pecador. Ou seja, para que eu seja bem visto, eu prefiro deixar que o pecador vá para o inferno, ao invés de gritar aos ouvidos dele de que ele está se perdendo.
As decisões disciplinares do Conselho da Igreja devem observar e observar e preservar a ideia de que a Igreja é representada, reunida comunitariamente pela autoridade e no poder de Cristo. Entenda, quando, no caso da IPB, quem aplica a disciplina é o Conselho da Igreja. E é interessante que você entenda que é o Conselho da Igreja. Não é vou usar os nossos nomes, não é o Marinho, não é o Zico, não é o Josué, não é o Adisley, é o Conselho. É um corpo que está ali representado, eu esqueci o Márcio, né? Representado pela autoridade, não do poder do Conselho, mas do poder de Cristo. Foram os comissionados a fazerem isso. Eu não quero entrar aqui no contexto de outras denominações, não vai levar a gente a lugar nenhum. O que as confissões e a própria palavra deixa claro é que a disciplina deve ser aplicada. E aí ela tem um propósito. Qual é o propósito da disciplina? Nós já sabemos que ela é importante, ela tem consequências se negligenciada, mas ela também tem um propósito. Qual a consequência para a igreja se aquela pessoa continuasse impune? Qual a consequência para a igreja? E aqui no texto ainda de 1 Coríntios, versos 6 e 7, diz assim: não é boa a vossa jactância, ou seja, não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, assim, a igreja é para ser uma massa pura, sem fermento, sem o fermento da maldade, do pecado. Agora, olha que interessante, a nossa revista diz assim: nos dias atuais há uma cautela com os direitos do disciplinado, com uma imagem pessoal do indivíduo. Isso faz com que a aplicação da disciplina, quando ocorre, seja realizada em segredo. Vamos preservar o irmão disciplinado. Eu não me lembro aqui bem a ordem, não me lembro o autor, mas tem eu já li em algum lugar. Diz assim: pecados públicos são tratados publicamente, e pecados particulares são tratados particularmente. Nós lemos hoje, eu vou repetir de novo, Mateus, no capítulo 5, e se eu pudesse resumir aquele texto, aquele capítulo, numa única frase, eu diria para você: quando nós nos arrependemos, aprendermos a nos arrepender do que está em nosso coração, não só daquilo que fazemos, não só daquilo que tocamos ou dizemos, mas daquilo que pensamos, que semeamos ali. Quando nós estivermos nesse nível, nós experimentaremos níveis maiores de arrependimento, mas também de restauração. Então, voltando para essa coisa de fazer a disciplina por baixo dos panos, isso vai contrariar aquilo que está em 1 Timóteo 5, 19 a 22. E contribui para diminuir a sua eficácia. Esse texto, ele nos ensina que a disciplina deve vir para os que vivem no pecado. A prática do pecado, constante. Essa disciplina ela tem que trazer à igreja. Por quê? Porque quem vive na prática mundana do pecado, ele está manchando toda a igreja.
Quando o mundo olha para a igreja, é mesmo que o IBGE. O IBGE diz que nós temos aí 70 milhões, Josué, somos 70 milhões de evangélicos. Lá no meio está os TJ, os adventistas, os mormons. Perdoe a minha incredulidade, meus irmãos. Não acredito que nós sejamos 70 milhões de homens e mulheres verdadeiramente transformados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas nós podemos ser até mais de 70 milhões de frequentadores de igreja. E isso é muito visível quando nós vemos a igreja moderna se comportando como Paulo próprio diz assim, nem no mundo se vê tal coisa. Eu não estou falando aqui só do contexto da carta aos Coríntios, que estava tratando de imoralidade sexual, mas estou falando de corrupção nos maiores níveis. Não faz sentido. Porque nós temos uma herança católica e olhamos para esse texto e pensamos assim, os pecados veniais, pecados graves e pecados leves. Tem duas falas no latim que eu me esqueci aqui. Então está lá no pecado grave, roubar, matar e adulterar. E o resto é leve. Meu irmão, pecado é pecado. A cobiça veio antes da mordida no fruto. Paulo, ele olha para a lei e diz assim, se não fosse a lei, eu não saberia que eu tinha cobiça. Agora, falando do contexto aqui da nossa lição, não que o que eu falei aqui esteja fora, mas entenda. Muitas comunidades, muitas igrejas, elas fogem da disciplina. Porque o foco delas não é o reino dos céus. Não é a transformação de homens caídos, ainda que lavados no sangue do Cordeiro, mas que sujeitos a falhas e que muitas vezes crentes caem em pecado e precisam ser restaurados, precisam ser disciplinados, precisam ser reorientados, muitas vezes você vai ter que sentar novamente com esse irmão e começar o processo, digamos assim, do zero. Às vezes ajudá-lo a lutar contra o pecado que o derrubou. Mas se eu faço isso só afastando o irmão, e aí eu vou ser redundante aqui, do contexto de tomar a ceia do Senhor, e o abandono à sua própria sorte, eu estou fazendo o quê? Nada. Não deixou de ser uma disciplina, passou a ser apenas um castigo, uma exclusão. A disciplina tem característica didática, ela dá um claro sinal contra a impunidade, além de proclamar e provocar o temor do Senhor, livrando membros do pecado para uma vida em santidade, em conformidade com a pureza de Cristo. Quando um irmão é disciplinado, também há uma lição para aqueles que estão ali. Que a nossa igreja, ela trata o pecado com a seriedade que ele merece. Que eu não posso viver da maneira que eu bem quero. Eu não posso mais admitir que eu viva da maneira que eu vivia antes do Espírito Santo me chamar. E isso leva também à impunidade no lar. Eu nunca vi um marido disciplinado ou uma mulher por gritar um com o outro. Os nossos filhos, seria o nosso terceiro ponto da revista, os nossos filhos eles estão olhando para nós. E eles estão vendo. E a sociedade está nascendo nova, enxergando a impunidade. Por um lado, pais passando o exemplo para as novas gerações de que a impunidade vale a pena. Quem aqui já tremeu? Acho que só eu e o irmão Martins. Os dois mais novos da sala.
Aquela frase que aterrorizava o coração: vá para a diretoria. Na minha época, ela dizia assim: não é melhor mandar logo para o inferno, não? Ir para a sala da diretora, meus irmãos, só piorava quando ela dizia assim: eu vou mandar um recado para os seus pais. No meu caso, seria minha mãe. Alguém aqui já morreu, que nem, como a gente chama peru, né? Morreu de véspera? Sabe aquela noite em que talvez a sua mãe lhe acompanhasse até a sala, até a sala da diretora, e lá estava a sua professora. Na minha época era mais professora, né? Raramente tinha professores homens. Passos distantes, largos, uma escola tão longe, uma noite, sabe, uma noite atormentada, suor, cansaço, um sono misturado com insônia e aquela coisa, aquele tormento. E se eu vou morrer amanhã e eu não tenho testamento, nada para deixar para ninguém? Mas não era assim? Nós morremos, irmão Martins? Estamos aqui, né? Eu sou de uma época em que a diretora, no colégio existia autoridade. A diretora, ela chegava na porta e ela esperava ser convidado pela professora a entrar na sala. Ela não chegava chutando o pau da barraca e dizendo assim: eu sou a diretora e eu quero falar com os alunos. Não, senhor. Da porta da sala para dentro, a autoridade superior era o professor. Hoje, meus amados irmãos, hoje é muito diferente. As crianças deixaram de ser alunas e passaram a ser clientes. E cliente eu tenho que agradar, senão eu perco. E aí, quando um pai é chamado a disciplinar o seu filho, a conversar com a direção da escola a respeito do comportamento do seu filho, o que ele faz? Ele chega lá, ele se enxutando o pau da barraca. Que o meu filho é um santo. Que o meu filho não é isso. E o professor fica acuado. E é por isso que tantos vídeos na internet a gente pode ver de alunos, crianças, chutando professores, jogando cadeiras. Ei, eu estou vivo até hoje porque eu não tive essa coragem de gritar com o professor. E eu não era crente, mas também não era burro. Mas os pais modernos, eles promovem essa impunidade. Quando eles veem os erros dos seus filhos e não disciplinam. Dessa forma, a criança vai sendo formada em um ambiente de impunidade. E a impunidade começa no lar ao ponto de há quase uma unanimidade nos lares e na sociedade que não tem o temor do Senhor, de que não se deve castigar os filhos. E fazer isso seria não castigar seu filho, é uma expressão de ódio. Eu vou dizer para você de novo: não disciplinar. E eu não estou falando de agressão, porque sim, existem pais que não sabem disciplinar, eles sabem agredir, isso também está errado. Mas não disciplinar não é uma expressão de amor, mas sim de ódio, porque você está deixando ele à mercê da sorte. E eu vou repetir de novo: não confunda disciplinar com agredir. Tem muita diferença. Eu posso lhe dizer que para você dar uma chinelada numa criança, você precisa do dobro de amor. Porque senão você mata ela. Se você for com ira e pecado. Partindo aqui para nossa... Ainda do ponto 2, né? E ele vai falar da punição como demonstração de amor. Diz assim: será mesmo que a ausência de punição é uma demonstração de amor? Hebreus, no capítulo 12, versos 4 a 7. Podemos ir lá nesse texto rapidinho. Hebreus 12. Alguém achou?
Queira ler? Bom, como vocês estão aptos a participar, acredito que eu vou ler o texto. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vocês podem me acompanhar, tá? Pode continuar, irmão Martins. 12, 4 a 7. Ainda não resisti até ao sangue, combatendo contra essas carnes. E já vos esqueceis da exaltação que argumenta convosco aos filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele foi repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que o recebe por filho. Se suportarem a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem vai corrigir? Porque o Senhor, verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Esse versículo está ligado com Provérbios 3, 11 e 12. Então a correção, meus irmãos, se o próprio Deus nos corrige, por que não corrigiríamos os nossos filhos? E é fato que dói, é desagradável, mas é necessária. Nesse ponto nós vamos tratar de uma coisa muito interessante. Que no afã, né, de passar a mão na cabeça, nós nos encontramos numa sociedade que tem o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, toda vida que você escolher, que você ouvir essa palavra, você pode associá-la diretamente com corrupção e impunidade. O que é isso que realmente é? Não é uma gambiarra que você faz para poder ajeitar um móvel, alguma coisa. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando da corrupção presente no coração. E essa frase que foi criada, o jeitinho brasileiro, é uma característica marcante na nossa sociedade. E outros acham até, como a revista diz, é uma qualidade. Só com o jeitinho, se quisermos especificar a flexibilidade perante as situações inesperadas, inusitantes dentro do que é legal. Sim, seria uma qualidade. Mas sabemos que não é isso. É sempre uma forma de levar vantagem e quebrar regras para proveito próprio e de fazer tudo isso impunemente, sem passar pela impunidade. A luta contra o jeitinho deve começar dentro de casa, meus irmãos, com o reforço do caráter, com orientação, com o exemplo do nosso cotidiano. O jeitinho é nada mais, nada menos que uma forma de impunidade, de encontrar uma forma de burlar as regras sem arcar com as devidas consequências. Agora, pasmem, os pais e os filhos aprendem. Eles estão olhando para nós. E aí, quando eu falei de disciplinar o filho, todo mundo lembrou da chinela havaiana, mas esqueceu do exemplo. Porque o exemplo, tem uma frase que diz assim, o exemplo ele arrasta. Nós dizemos assim, não puxa não herda, né? Quem já disse isso com o filho, né? Mas é o exemplo que a gente está dando. E aí, nossa revista ela traz algumas coisas interessantes, alguns exemplos: furar a fila de automóveis pelo acostamento, estacionar na vaga do idoso, porque é mais perto. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu me lembrei de uma cena lá em Fortaleza, nós paramos no hipermercado lá, e eu achei interessante, porque a prefeitura estava num carro, um oficial dirigindo, e o outro oficial só batendo foto dos carros que estavam nas vagas lá do cadeirante e do idoso. Aí eu peguei e disse assim, cara, isso está errado. Porque assim, sejamos honestos, nós não estamos numa via pública, nós estamos num estacionamento privado. Então, na minha concepção,
Assim como a Polícia Rodoviária Estadual ela não tem jurisdição sobre uma BR e vice-versa, na minha concepção, aquele agente estava agindo indevidamente, multando as pessoas. E eu fiquei com isso. Mas, assim, um pouco mais curioso, eu fui dar uma pesquisada, né? Antes de sair falando besteira por aí. Perguntei o segurança, né? Quando eu ia entrar no supermercado, ele disse assim, rapaz, eu não sei não. Eu só sei que todos os dias eles fazem a festa aí, multando. Todo dia. E eu já louvei a Deus que meu carro está numa vaga normal, né? Eu não posso falar em multa não, porque meu coração entristece, mas partindo para frente. E aí eu fui dar uma pesquisada no Google, né? A respeito do assunto. E o que eu encontrei? Exatamente, o agente de trânsito ele estava no direito de multar. Ele estava no direito de multar o infrator. E embora naquele momento eu achei que o infrator poderia estar com razão, ele não estava. E o agente de trânsito estava sendo justo, porque ele estava prejudicando alguém impunemente. Então, meus irmãos, é correto punir quem precisa ser punido. Dói, mas precisa. Para minha surpresa, o Código de Trânsito diz que se alguém sem o devido adesivo que justifica, identifica, né, que o carro é de um idoso ou é de uma deficiente, ele está cometendo uma infração. E diante disso, no nosso ambiente fechado, como igreja, seria correto passar a mão na cabeça? Porque nós somos amigos, somos irmãos, somos conhecidos. Isso não é expressão de amor. Tem outro aqui que ele vai dirigir acima do limite de velocidade, até que chegue o radar. É outra coisa que me pesa, porque normalmente eu esqueço do radar, passo direto. A criança que cola na prova e não é repreendida, o filho que é mais esperto enganou a professora, o filho que mente a idade para se cadastrar em rede social, tudo isso são exemplos que os pais poderiam estar acompanhando e não fazem. Partindo aqui já para os nossos finalmente, falando em rede social, que as pessoas acham que é terra de ninguém, nós temos aí a galera que esquece que Deus vê todas as coisas. As mídias sociais têm se tornado o lugar onde muitos crentes se comportam pior do que os incrédulos. Nós vamos dar conta das nossas palavras. Lá naquele ambiente, o apreço pela verdade é abandonado em favor do desejo de conseguir mais seguidores, aumentar cada vez mais a corrida pelas curtidas. É célere, é inveja, é despeito são sentimentos que motivam aqueles que muitas vezes se colocam como cristão com muita facilidade. E nesse desespero por essas curtidas, você não quer saber se você está destruindo a imagem de alguém, se você está sendo desonesto nos seus recortes e cortes, se você não está sendo desonesto tirando trechos fora do contexto. O importante é que você está conseguindo, e quando eu digo você, eu não estou pensando em nenhum dos meus irmãos, estou falando de maneira macro. Mais visualizações para o seu vídeo, embora isso traga destruição. Então, os princípios são esquecidos. Crentes parecem esquecer ou descartar princípios cristãos fundamentais quando estão postando nas mídias sociais. Eu gosto de lembrar que a boca fala do que o coração está cheio e os dedos digitam a mesma coisa do que está cheio o coração. Então é muito comum a gente encontrar nas mídias sociais crentes com um linguajar chulo, ou melhor dizendo, membros de igreja. Porque Paulo nos alerta para que não saia da nossa boca nenhuma palavra chula, né? Frívola. Na verdade, frívola está lá em Mateus, no capítulo 12, né? Quando toda palavra frívola que proferirem,
nós vamos dar conta. Então, o desejo por curtida deve nos levar ao pensamento de Paulo. Porventura procuro eu, agora, em favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Olha que interessante, meus irmãos. Lá nas mídias sociais, você está tentando agradar uma caixa. Você sempre vai agradar um e desagradar outro. Quem der mais curtida vai ganhar o seu, digamos assim, a sua idolatria ou o seu coração. Então a verdade ela é esquecida, a honestidade também, tudo em prol de você obter mais visualizações. Não nos esqueçamos, nós vamos dar conta das nossas palavras. No dia do juízo, nós vamos dar conta das nossas palavras. Partindo para a nossa conclusão, diz assim: os que buscam a impunidade devem se lembrar desse alerta. Não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Você pode até achar que está postando nas redes sociais e ninguém sabe quem é você, mas Deus sabe. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe também as intenções por trás das nossas palavras. E aí eu quero trazer para um âmbito geral. Tanto faz nas redes sociais, como nos nossos relacionamentos de convivência. Nós não permaneceremos impunes. E a única maneira de se livrar da impunidade é se arrependendo do pecado, confessando, abandonando. Às vezes, algum tempo atrás, li um livro, O que é Arrependimento, do R.C. Sproul, e uma coisa que me chamou a atenção no final do livro, ele diz assim: nem sempre eu quero me arrepender. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quem aqui, e por favor, não levante, não já cometeu um pecado do qual você não quer se arrepender, você quer ficar ali? Principalmente pecados relacionados a coisas do coração, desentendimento, às vezes até relacionamento. Você quer ficar remoendo aquela ferida, né? Murmurando aquilo ali. Você não quer ser, meu irmão, se isso acontece com você, o caminho é você ser honesto com Deus, porque Ele conhece as nossas orações lá no coração, antes delas sair da boca. E dizer: Senhor, eu não quero me arrepender, tu sabe, mas o seu Espírito pode produzir esse arrependimento em mim. Nossa carne, ela é dura. O coração é petrificado. Se não é o Espírito Santo trabalhando em nós, meu irmão, nós mostramos o quanto podemos ser pecadores. Deus tudo sabe, tudo ouve, tudo vê, tudo pode. Ele é santo e julgará todo pecado. Não há escape, a não ser quando temos o Senhor dos senhores, Rei dos reis, como nosso Salvador e advogado nesse terrível dia. E nesse terrível dia do Senhor, Ele nos livrará da condenação. Livrará todo aquele que buscá-lo com sinceridade e arrependimento. Uma coisa com relação à igreja é que ela tem o seu papel na disciplina. Mas não é só a disciplina eclesiástica. É a sua disciplina pessoal. Eu tinha aqui 5, como ninguém faz pergunta, eu trouxe aqui 5 perguntas para a gente trabalhar. E eu pedi o José para... Silvelândia já deu os